E aí pessoal, beleza? Aqui é Wagner Santos trazendo o primeiro vídeo do canal Computação Etc. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como construir essa pequena aplicação web para cálculo de resistência. Aqui a gente vai estar empregando os recursos de HTML, CSS e JavaScript. Nessa atividade aqui eu coloquei alguns detalhamentos a respeito de tipo de fonte, dimensionamento, cor, para poder facilitar a montagem da tela. Então, uma vez que a gente montou o HTML, a gente depois vai fazer a formatação com CSS e, por último, a gente aplica o JavaScript. Para poder desenvolver essa atividade, você não precisa de nada de extraordinário. Basta você ter um editor de texto que consiga salvar sem formatação, como o próprio bloco de notas do Windows, e um navegador que possa renderizar a página. Tá bom? Então, vamos lá. Vou criar uma pasta aqui chamada exemplo 01 e dentro dessa pasta eu vou criar algumas outras subpastas, começando com img, onde eu vou colocar todas as imagens que a gente vai estar utilizando no projeto. Vou criar uma pasta aqui chamada CSS, onde a gente vai jogar os arquivos da formatação, e uma pasta JS, onde vai ficar os arquivos de JavaScript que vão compor a lógica da nossa aplicação. Aqui na minha máquina eu tenho instalado o Visual Studio Code, eu vou utilizar ele, mas você pode utilizar qualquer outro editor que consiga salvar sem formatação. Eu vou criar o arquivo de texto por aqui mesmo, ó. Botão direito, novo, documento de texto. Repara que a extensão aqui está TXT. O que é que eu vou fazer? Eu vou mudar para resistência.html e pronto. Se por acaso você não estivesse vendo a extensão, basta você vir aqui, exibir, opções, alterar opções de pasta e pesquisa, modo de exibição, você vai desmarcar isso aqui, ó, ocultar extensões. Porque se isso aqui tiver marcado, você não consegue ver a extensão. Então, quando você colocar o ponto HTML, na verdade ele vai continuar como TXT. Então é só desmarcar isso daqui que você vai ter o teu arquivo aí HTML. Então, vamos começar a brincadeira. Eu vou colocar aqui, ó, ao lado o browser para a gente poder ver em tempo real aqui a alteração do código. Então vamos iniciar aqui o HTML com a estrutura básica. Então a gente coloca aqui, ó, HTML, cabeçalho, o título. O título eu vou colocar, ó, Lei de Idiomas. E aqui o corpo da página. Então já está aqui a estrutura básica, a gente já pode começar a implementar a codificação. Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho uma div. Ó, aqui ele está sugerindo que isso aqui é uma div. Dentro dessa div a gente tem um título, uma imagem, um formulário com um monte de dados de campos aqui. Então vamos começar aqui com a div. Eu vou criar aqui uma div. Vou criar uma identificação para ela. Vou chamar de caixa 1. Dentro dela vou colocar aqui, ó, um H2. Por que H2? Porque aqui ele está falando, ó, que é um título 2. Então eu vou colocar aqui, ó, cálculo de resistência. Aí a gente tem a imagem. Eu vou colocar aqui, ó, img, src, ponto para me referir ao diretório atual, barra a pastinha que nós criamos e aqui a imagem, ó, res.jpg. Agora eu tenho aqui o formulário. Eu vou colocar aqui, ó, form,
O método dele, eu vou usar o método post. O action, vou deixar em branco por enquanto. Aí aqui dentro a gente tem, ó, uma moldura com legenda, que é o field set. Então, ó, field set, ele cria essa moldurazinha. E para colocar a legenda, a gente usa o legend e eu vou escrever ali, ó, dados de entrada. Dados de entrada. Aí logo abaixo eu tenho um label, escrito tensão, ó, label tensão, e uma caixa de texto, né, que vai ser o nosso input. Então, ó, input text, o name dele eu vou chamar de de tensão, o ID também ten, e eu vou replicar isso daqui agora para a corrente. Então, eu vou colocar aqui, ó, corrente, o name dele vai ser core, e o ID também core. Por que eu estou definindo o ID? Porque é através dele que eu vou fazer acesso ao conteúdo lá pelo JavaScript. Então já definimos aqui esses dois. Se a gente mandar atualizar, ó, deixa eu fazer o carregamento da página. Ó, já está aqui, ó, cálculo de resistência que a gente colocou, a imagem, dados de entrada. Agora a gente vai completar o resto. Então, ó, logo abaixo aqui tem dois botões, embaixo do field set, que também é um input. Input type vai ser botão. O valor dele, né, a propriedade value, guarda o conteúdo do elemento. Vou colocar ali, ó, calcular e novo cálculo. Então, novo cálculo. Aí tem uma outra moldura aqui com a legenda, um outro field set. Então, ó, field set, legend, resistência calculada e dentro um label. A gente tem um label aqui, ó. Um label. Por enquanto, como não vai ter nada, eu vou escrever aqui homem, só para a gente ter uma referência. E é aqui que vai sair o resultado, né? Então, eu vou chamar ele aqui, ó, de resistência. Então, a gente tem aqui a primeira entrada, que é essa primeira caixinha de texto. A gente tem a segunda entrada, que é a segunda caixinha. E aqui a gente tem o local onde vai sair o resultado quando a gente apertar o botão calcular. Então, tá pronto. Deixa eu só dar uma atualizada. Então, tá aqui a página, né, sem o CSS, só com HTML. Então, agora a gente vai começar a estilizar. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir a pastinha aqui, ó, novo, documento. Repara que ele está como TXT. E eu vou colocar aqui, ó, resistência.css. Então, vou chegar agora aqui. Vou abrir e vou fazer a primeira estilização. No caso aqui, eu vou colocar logo o fundo. Então, vamos lá. Body, que é o corpo da página. Então, eu vou colocar aqui, ó, background image, URL. O que acontece? A imagem ela não está dentro da pasta onde está o CSS. Eu tenho que sair de dentro dela para poder entrar em imagem e pegar esse fundo. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Para sair da pasta atual, eu vou botar ponto, ponto, barra img, barra fundo. Então, já definimos o fundo. Agora a gente vai unir esse arquivo aqui com esse. Então, eu volto aqui para o arquivo HTML e vou vir aqui, ó, link, help, style sheet, type, text barra CSS,
href. Aí eu vou colocar lá, ó, ponto barra css resistência. Acabei de ligar os dois arquivos. Então agora esse estilo que está aqui será aplicado a esse documento HTML. Vamos testar? Vou dar uma atualizada. Ó lá, já aplicou. Agora a gente vai trabalhar só em cima desse arquivo. Vamos começar aqui, ó, com a divisão. As medidas da divisão a princípio aqui são essas. Como a gente colocou o nome dela aqui, ó, de caixa 1, o ID dela é caixa 1, o acesso a esse ID aqui dentro do CSS é por meio da tralha, né, ou jogo da velha, hash, que é esse símbolo aqui. Então, ó, caixa 1, abri o bloco e eu vou definir aqui a largura. Tá? A largura ali, ó, 387 pixels. A altura 360 pixels. Aí ele tem ali, ele está dizendo, ó, borda de espessura 4. Então aqui eu vou colocar, ó, borda, já vou colocar aqui, ó, 4 pixels, sólida, que é uma bordinha sólida, e preta. Então eu coloquei aqui, ó, black. Se a gente salvar e a gente der uma atualizada, ó, você vai ver que ele já criou, tá, essa bordinha, já definiu a dimensão. Agora a gente só tem que fazer o seguinte, centralizar e definir a margem superior de 100 pixels. Então, vamos lá, vou colocar aqui, ó, margem, para definir a margem. A margem superior, vou botar aqui, ó, 100 pixels. E aqui eu vou colocar centralizado. Então, vamos dar uma atualizada. Opa. Desculpa, center não. Alto. Ó, já deu a distância aqui de 100 pixels e ele foi e colocou as margens esquerda e direita com a mesma distância. Então, ela ficou centralizada. Vamos continuar. Ó. A fonte tem que ser Arial, que não é essa daqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, para mudar a fonte. Fonte Family, Arial. Dá uma olhada lá. Mas já mudou. Aí ele diz aqui, ó, o fundo tem que ser cinza claro. Então, vou colocar aqui, ó, background color, para poder mudar o fundo. Então, ó, light gray. Salvei, vamos atualizar. F5. Todos os elementos internos, ó, todos os elementos internos com margem de 5 pixels. Então, quer dizer, esse IMG, esse label, né, esse field set, o text box, os buttons, tudo que tiver dentro dessa div tem que ficar com uma margem interna, desculpa, uma margem externa, né, de 5 pixels, que é essa distânciazinha aqui, ó. O nosso ele está bem colado, né? Na verdade, ele está ele tá usando as margens que são padrão, né, do próprio HTML. É interessante a gente zerar isso. Tá vendo aqui a distância que está dando aqui? Ó, eu não defini essa margem. Então, para a gente zerar isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai usar aqui um coringa, que é o asterisco. O asterisco representa todos os elementos. Então, eu vou colocar aqui, ó, margem 0px, padding também 0px. Vamos dar lá uma atualizada, ó, já colou. Agora sim, ó, vamos definir essa solicitação dele aqui. Para fazer isso, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer assim, ó, caixa 1, né, que é o meu container, é o elemento pai. Eu quero que ele afete aqui, ó, o IMG. Ele vai afetar o IMG. Ele vai afetar também o field set. Ele vai afetar o label. E ele vai afetar os objetos input que a gente colocou.
Então foram esses objetos que a gente colocou aqui, a gente não colocou mais nenhum. E a gente vai colocar aqui, ó, eles com margem de 5px. Então vamos dar uma atualizada para ver como ficou. Ó, repara que ele já se descolou, né? E todos os elementos aqui estão com uma margem de 5 pixels. Tá, agora vamos passar para outro ponto aqui, ó. O título aqui, ó, ele é o título 2, né, que foi o H2 que a gente colocou. Ele tem aqui uma margem interna, um padding de 5. E o texto está centralizado, né, com um fundo, um cinza aqui, cinzentado, e a letra branca. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, caixa 1, H2. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo referência à caixa 1. Porque eu quero afetar somente o H2 que está em caixa 1, já que eu não criei nenhum identificador ou classe para ele. Então, eu vou chegar aqui, ó, vou colocar, ó, a cor dele tem que ser branca. O alinhamento dele é o nosso text align, vai ser center. E o padding dele ali vai ser de 5px. Vamos dar uma atualizada aqui para ver como ficou. Olha, centralizou, deu pad, só não está na cor correta. Então vou colocar aqui, ó, background color e vou colocar aqui a cor cinza. Então beleza, está se aproximando já do que a gente tem aqui no documento. Tá, agora é o seguinte, os passos aqui, gente, não precisam, não tem uma ordem exata. Você pode começar por qualquer parte aqui, ó. Tá? Eu comecei por aqui, mas poderia ter começado por aqui e por outro ponto. Tá? O que importa é que a gente execute essas ordenanças aqui. Ó. Então tá aqui, ó, a imagem, vamos passar para a imagem. A imagem ela tem uma bordinha de 1 pixel, tá? E ela está flutuando à esquerda. Então, vou chegar aqui, ó, caixa 1, IMG, e a gente vai definir aqui a largura dela. A largura é de 143 pixels, com a borda, vou botar aqui a borda de 1 pixel, sólida e preta, né? Vamos dar uma atualizada. Beleza. Agora eu vou mandar flutuar, conforme ele está pedindo aqui, ó. Para flutuar, você vai usar aqui a propriedade float e o valor left. Então, ó, já veio para cá. Sendo que acontece, quando a gente manda flutuar, na verdade esse objeto ele fica em outro contexto, né? E o formulário, na verdade, ele está por trás desse objeto aqui, ó. Você pode falar, ué, mas como assim? Ó? Só para você entender, eu vou vir aqui, ó, eu vou dar um ID para o nosso formulário aqui. Vou colocar ID, chamar ele de FRM. Aí eu vou vir aqui, ó, FRM, e vou colocar aqui um background color red. Vou botar uma cor bem berrante, só para vocês verem aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? O formulário está por trás, mas o conteúdo dele, né, ficou preso aqui na lateral do IMG. Então, a gente teria que jogar esse cara aqui, esse formulário para a direita, para ele não ficar, né, por trás. Apesar que, assim, se eu não tivesse comentado isso, ninguém nem ia perceber. Mas a gente vai fazer as coisas direitinho. Depois a gente faz isso. Deixa eu só continuar aqui, ó. Aqui a gente já definiu, está flutuando à esquerda. Aí ele diz aqui, ó, que todas as caixas de texto e rótulos, né, que são os labels, vão ter
20 pixels de largura. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Então, eu vou colocar aqui, ó, caixa 1. Aí eu vou pegar aqui, ó, dizer, ó, que todos os labels, né, e objetos aqui, ó, input. Mas ele falou caixa de texto. Se eu colocar input, ele vai afetar todos eles. Que isso aqui também é um input, né? Então, assim, ó, para eu poder especificar que é uma caixa de texto, né, eu posso fazer o seguinte. Aqui do lado do input, você abre colchete e usa a propriedade aqui, ó, subpropriedade type. E você diz aqui, ó, que é um text. Então, o que que ele vai fazer? Dentro de caixa 1, ele vai pegar o label e vai pegar também o input que tiver lá dentro. Tá? E vai definir aqui com uma largura de 200 pixels. Vamos dar uma atualizada lá. Ó, ficou com 200 pixels. E repara que ele não afetou os botões aqui, ó. Se eu tirasse isso aqui, ó, o que acontece? Ele afeta também os botões, que não é o que a gente quer, é o que ele está pedindo ali. Sendo que tem um detalhe, esses labels aqui, eles não foram afetados com esse tamanho que a gente colocou. Se eu colocasse aqui, ó, só de curiosidade, ó, se eu colocar assim, ó, label, background color, red, ó, tá vendo? Ele não ficou com o tamanho de 200. Tá? Então, o que que eu vou ter que fazer aqui, ó? Para ele poder ficar com esse tamanho, conforme ele está dizendo ali, eu vou ter que mudar a forma de apresentação dele. Né? Por padrão, ele é um objeto inline, então o objeto inline não aceita redimensionamento. Então eu vou ter que transformar ele aqui num objeto de bloco. Então, ó, agora sim, ó, ele ficou com 200 px. Tá? Eu só coloquei isso aqui só para vocês verem o que estava acontecendo. Então tá aqui, ó. Vamos continuar. Aí ele diz aqui, ó, as caixas de texto e os botões tem que ter margem interna, né? Isso é o padding de 5 pixels. Então eu vou colocar aqui, ó, de que as caixas de texto e os botões. Então eu vou colocar aqui, ó, caixa 1, né? As caixas de texto, no caso aqui, ó, input. Aí eu vou colocar lá aquele esquema, ó, type igual a text input type igual a button. Ali ele vai ter um pad de 5 pixels. Então vamos dar uma atualizada. Ó, repara que ele já aumentou. Ele já aumentou ali. E beleza. Agora é o seguinte, ele diz aqui também que esses botões, ó, todos os botões vão ter largura de 214. Então eu vou chegar aqui, ó, vou copiar isso aqui. Ele quer somente os botões. Então os botões vão ter largura de 214 pixels. 214 pixels. Então deixa eu dar uma atualizada aqui.
E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar, né? Agora a gente vai fazer o alinhamento. Deixa eu voltar aqui para vocês verem o negócio. Ó, vou colocar aqui, ó, background color red, aquela cor bem gritante. Vocês verem o que está acontecendo aqui, a bagunça, ó. Eu vou jogar esse formulário aqui para a direita. Então, eu vou botar assim, ó, float. Eu vou jogar ele aqui para a direita. Ele não foi aqui para a direita porque por conta desses botões aqui, ó, que também eles estão no padrão em linha, né, inline, né? Aqui a gente colocou esses caras aqui em bloco e ele termina interferindo. Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, nesse input aqui e vou mudar o display dele também, ó. Vou botar aqui, ó, display block. Então repara que agora ele não está mais lá dentro, ó. Então, não está mais por trás dessa figura aqui, ó. Tá, deixa eu tirar essa cor gritante aqui. Então, beleza, ó, tá bem próximo. Sendo que essa janela nossa aqui, na verdade, ela tá maior do que a janela, maior que a medida, né, que foi proposta aqui, ó. Por quê? Porque quando eu coloquei aqui, ó, 387, logo depois eu botei aqui uma borda de espessura 4. Então, quer dizer, tem 4 pixels aqui e 4 pixels aqui, ó. Então, quer dizer, na verdade, ele está com um valor muito maior, né? Eu tenho aqui, deixa eu abrir a calculadora. Ó, 387 mais 4 pixels de um lado e 4 pixels de outro da borda, né? Então, ó, na verdade, ela está com 395. Então, o que que eu tenho que fazer? Para ficar com 387, eu tenho que pegar 387 e diminuir de 8. Então, na verdade, essa janela tem que ter 379. Então, vou mudar aqui, ó. Então, aqui vai ser, ó, 379. E a mesma coisa eu vou fazer ali, ó, com a altura. É 360, mas tem essa borda de 8 aí, né? Que é 4 de cada lado. Então, vai ficar 352. Então, ó, 352. Vamos dar uma atualizada. Então, beleza. Agora sim, ó. Tá de acordo com o que a gente quer. O cursor aqui ele já está direto na caixinha, ó, e aqui ele não está, ó. Vamos lá no HTML e a gente vai vir aqui na caixinha de tensão e a gente coloca assim, ó, autofocus. Tá? Como essa propriedade aqui, ó, ela não tem valor, tá? Se eu colocar somente autofocus, ela já iria funcionar, mas eu gosto de trabalhar desse jeito aqui, ó, para manter a mesma lógica que é usada em um tipo de propriedade, usar em todas. Então vamos dar uma atualizada aqui. Ó, ele já está focado lá, ó, já melhorou. Agora a gente tem que vir aqui para baixo, ó. Aqui ele está dizendo que a margem interna superior e inferior tem que ser de 5 pixels. E a esquerda e direita de 0. Desse cara aqui, ó. Então, ele já tem o ID próprio, é o res. Então, eu vou vir aqui, ó. Res. E vamos colocar aqui, ó, a margem dele, né, ó. Margem interna aqui, ó, superior e inferior, vou botar aqui, ó, 5px. E aqui 0px. Vou dar uma olhada lá. E a cor também, né? Vou mandar essa cor aqui, ó, background color. Na verdade, gente, deixa eu botar qualquer cor aqui, deixa eu botar esse azul. Mas essa cor aqui, na verdade, é essa cor aqui, ó, que está fazendo alusão à resistência. Tá?
Então, assim, a gente vai ter que pegar essa cor, só para a gente poder testar. Ó, deixa eu centralizar também. Ó, Text Align Center. Ah, perdão, é margem interna, né? Margem, é padding. Tá, então ele já tá ali. Nossa, a cor é horrível. Gente, olha só, o que é que eu vou ter que fazer aqui, ó? Eu vou ter que capturar essa cor. Eu vou abrir essa cor aqui no Paint. Eu vou ver que cor é essa daqui, ó. Ele não tem um valor em hexadecimal, mas a gente pode usar esses valores aqui mesmo. Tá usando, ó, 2, 132, 190. Então eu posso vir aqui, ó. Em vez de botar blue, eu boto assim, ó, RGB, já que aquilo dali é uma cor RGB. É 2. Esqueci o resto. É 132,90. 132 e aqui 90. Deixa eu ver lá como ficou. Opa, tem alguma coisa errada aqui. RGB. Olha o que eu escrevi ali. 2, 132,90. Hum, 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 hum. RGB. Ah, perdão. É 190, eu botei 90. Que loucura. Deixa eu atualizar aqui. Beleza, já ficou com a corzinha. E tem um botão voltar aqui, a gente esqueceu de colocar, ó. Tem um botão voltar, então, só pegar isso aqui, ó, copiar e colar, ó, botão voltar. Vamos dar uma atualizada. Beleza. Então já tá aí, gente. Está pronto, ó. Já está estilizado. Eu acredito não ter esquecido nada. É, Então agora a gente vai fazer o JavaScript. Então a gente vai vir aqui, ó, na pastinha JS. Vou criar novamente aqui um arquivo texto. Vou chamar de resistência.js. E a gente vai fazer a ligação agora do HTML com esse arquivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, script. Eu vou colocar aqui, ó, type. Isso é, todo texto que tiver aqui vai ser JavaScript. E source, eu vou colocar ponto barra JS resistência. Então é o seguinte, a gente vai criar aqui dentro desse arquivo, deixa eu mandar editar, uma função para calcular a resistência elétrica. A fórmula está aqui, então a função ela tem que retornar R, né, baseado nas duas entradas, né, que é tensão e corrente. Então eu vou criar aqui, ó, function resistência. Vou passar para ela aqui, ó, o valor de tensão elétrica e resistência elétrica. E agora aqui eu vou retornar. Return. Na verdade, se não quiser colocar TI, eu posso escrever mesmo, ó, tensão, resistência, opa, corrente, perdão, corrente. Aí eu vou colocar aqui, ó, tensão dividida pela corrente.
Está pronta a funçãozinha aqui para calcular a resistência. Agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que obter os dados, né, que são oriundos aqui. Vamos supor, se eu digitar 1 e 2 e apertar calcular, tem que dar 0,5 aqui, ó. Esses valores eles estão presos dentro dessas caixas aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função nova, vou chamar de entrada resistência. São os dados de entrada da resistência. Eu vou criar aqui, ó, duas variáveiszinhas que vão representar as caixas de texto. Eu vou usar assim, ó, txt para lembrar que é uma caixa de texto. Txt tensão vai receber document, que representa o documento, né? Representa o corpo da tua página. Ponto get element by ID. E aqui eu vou colocar o ID. Ele vai pegar o documento, aí vai pegar o elemento com base na identificação. Aí lá ele está como ten. Então o que ele vai fazer? Ele vai sair daqui, vai dar um pulinho aqui nesse corpo aqui, vai pegar. Pô, quem é o cara que tem ten? Ah, esse aqui, ó. Então, na verdade, isso tudo aqui, ó, vai estar dentro dessa variável txt ten. Aí o que eu faço aqui de novo? Txt res vai receber documents get element by ID e eu vou pegar aqui, ó, corrente. Então eu peguei aqui, ó, a tensão e a corrente. Então ele vai vir aqui, pegou esse cara aqui e agora o txt-core representa aquela caixa de texto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui 3 variáveis básicas, tá? O let, esqueci de falar, o let ele é uma das formas de você fazer declaração de variáveis em JavaScript, tá? Você pode usar o var aqui também, sem problema, tá? Não vai ter problema nenhum. Então, vou criar aqui, ó, resistência, tensão e corrente. Criei 3 variáveis comuns. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer com que a tensão ela receba o que está dentro do txt ten. Já que ele representa a caixa de texto, então eu posso acessar a propriedade value dele. Então eu vou pegar aqui o valor que está na caixa de texto e, como uma boa prática, eu vou converter esse conteúdo aqui para float. Então eu vou botar aqui, ó, parse float. Então eu converti também a corrente. Então a txt-core, converti. Agora é só aplicar a fórmula. Então eu vou chamar aqui, ó, resistência, que é a nossa função, e vou passar aqui, ó, tensão, e vou passar também a corrente. Aí os valores que eu digitar na caixa de texto vão ser repassados para essa função aqui. Ele calcula e retorna o valor. Aí agora a gente vai exibir o valor aqui embaixo. Esse camarada ali, ele é o res. Então eu vou vir aqui, ó, vou criar uma representação para esse res também. Sendo que ele é um label, então vou botar assim, ó, LBL. Perdão, gente, aqui é core. Core. Então aqui, ó, res. Então LBL res. LBL res. Ponto. Inner. Você tem duas opções aqui, ó, inner text e inner HTML.
Tá? De repente, o mais adequado aqui seria o inner text, já que a gente só vai jogar um texto lá dentro daquele label, né? Então, ó, inner text, aí eu vou colocar aqui, ó, heads. Então, beleza, tá pronta aqui a nossa função. Agora a gente só tem que fazer a chamada a ela. Então, eu vou vir aqui, ó, lá no botão calcular, e a gente vai usar aqui, ó, um disparador, né? Vou botar aqui, ó, um clique, entrada, resistência, e vamos lá testar. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Vou colocar aqui, ó, 1 dividido por 2. Olha lá, já deu lá, ó, 0,5. Né, dividido por 2,5. Deixa eu ver, dividido por 3. Nossa, deu muitas casas decimais. Para reduzir essas casas decimais aqui, ó, é só a gente vir aqui e colocar, ó, to fixed. Você coloca aqui quantas casas você quer. Eu vou botar uma casa decimal só. Deixa eu dar uma atualizada, ó, 1 e 3. 1 e 3. Beleza. Se você precisar de mais casas decimais, é só mudar aqui o valor. Então, ó, 1 e 3. Tá vendo? 1 e 3. Eu falo 1 e 3, estou digitando 1 e 2. Então, tá aí, ó. Agora vamos fazer aqui, ó, seria legal se colocasse aqui ohms do lado, né? Então, bem simples. Você vai vir aqui, ó, ohms. Dá um espacinho para não ficar colado. Então, ó, 1 e 2. Ó, 0,50 ohms. Agora a gente vai fazer aqui, ó, o novo cálculo. Tá bem simples. Eu vou pegar aqui essa função. Eu vou chamar aqui de novo. Então, ó, não preciso disso aqui. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? txt tem ponto valor vazio. Limpei a tensão. Limpei aqui, ó, a corrente. E agora eu vou limpar o label. O label eu vou limpar escrevendo a palavra ohms. Aí para botar o cursor lá piscando de volta, né? Porque quando a gente apertar o novo, ó, deixa eu fazer logo a chamada aqui, ó. Vou botar o disparador. Então vou botar aqui, ó, novo. Dá uma atualizada aqui, ó. Ó, 1 e 2. Novo. Tá vendo? Já limpou, sendo que o cursor não vai para lá, ó. O usuário tem que clicar lá para poder digitar um novo valor. Então eu vou colocar assim, ó, txt tem.focus. Isso vai fazer com que o cursor vá lá para cima. Então, ó, 1 dividido por 2, calcular, novo cálculo, o cursor já está lá em cima. Então, é isso aí, galera. Eu espero que esse vídeo, né, ajude vocês aí. Tá? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se puder dar aquela curtida, tá? Eu agradeço. Até o próximo vídeo, pessoal.